juntos, até combina, tá? Vocês são muito sagazes ou muito tímidos. Aí a gente conversa pouco e aí a matéria anda muito rápido. Mas independente disso, não é uma coisa ruim. Então, show. Capítulo 13, tá? No capítulo 13, a gente vai ver como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos. Nesse capítulo, na real, tem umas paradinhas bem interessantes, tá? Esse é o capítulo que alguns descobrem que são adotados. Então, se alguém tem a possibilidade de ser adotado, tá? Já chama o pai de você aí para vocês conversarem, tá? Para não dar BO, para depois vocês não falar, o professor de biologia tá criando intriga. Não tô criando intriga, eu tô ensinando genética. Só que a genética não bate. Se você for adotado, a genética não bate, infelizmente, tá? Não culpe o jogador, culpe o jogo, tá? A culpa é do jogo, não é do jogador. Tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, acha que... a outra ali já perguntou, se tem alguma dúvida, se você tem a possibilidade, esse é o momento. Porque talvez hoje a gente consiga chegar no tipo sanguíneo. É no tipo sanguíneo que você pega muita gente na mentira, tá? Então, vamos lá. Vai chegar, vai funcionar. Então, beleza. Então, a gente vai começar vendo, né? Foi um impacto muito grande, né? Essa mudança de slide. A gente vai começar vendo algumas doenças, tá? Algumas condições, beleza? Que envolvem genética. A primeira que a gente vai ver é o albinismo, tá? Então, o que rola com o albinismo, gente? Ele é uma condição genética, né? Que é caracterizada por ausência ou deficiência na produção de melanina, tá? Pelas células chamadas melanócitos. O que é o melanócito? O melanócito é uma célula especial que ele literalmente dá cor para o nosso corpo. Tá? Então ele fica na pele, ele fica no cabelo, ele fica nos olhos, tá? E ele dá cor para tudo que tem cor no nosso corpo. Os melanócitos estão lá para fazer isso. E qual é o pigmento principal nos seres humanos? É a melanina, tá? Que é um pigmento que quanto mais melanina, mais preto, quanto menos melanina, mais branco. Beleza? E aí qual é a ideia? A pessoa albina, ela tem uma deficiência genética que ela não consegue produzir melanina. Isso pode ser total, o corpo dela inteiro não consegue, ou parcial. Em alguns pedaços do corpo dela ela não consegue. Aí fica semelhante ao tal do vitiligo, né? E aí a gente vai pegar e vai ter que estudar essa condição, né? Mas é bem simples. É igualzinho a gente estava vendo as coisas das ervilhas, tá? Então a melanina, né, ela é uma doença recessiva. Ela é um azinho, tá? Então, qualquer pessoa que seja azão alguma coisa, já não tem. Se você tem o azão alguma coisa, não tem. Então, você já sabe aí na nossa sala, eu sei que não tem ninguém, pelo menos ninguém que já foi no presencial alguma vez, que é albino. Significa que todos vocês são azão alguma coisa por gene do albinismo. Como assim azão alguma coisa? A gente escreve desse jeito assim, ó, botando um A, tá? E um... Cadê aqui? Cadê? Ah, legal, não consigo riscar do lado de lá. Mas enfim, a gente bota aqui, ó. Aqui, ó. A gente bota um A e um tracinho embaixo. O que é o tracinho embaixo? Significa tanto faz. Significa que pode ser azão ou azinho. Vai dar diferença fenotípica, né? Vai dar diferença de tipo do que você vê? Não. Você vai ver uma pessoa não albina, independente dela ser azão ou azinho, tá? Então, a pessoa azinho é normal. Nós todos aqui somos assim. A gente é azão ou azinho para isso, tá? E não apresenta condição. E só uma pessoa albina, né, azinho, é uma pessoa recessiva que vai ter essa doença, certo? Então, pensa comigo. Se duas pessoas albinas tiverem um filho, esse filho vai ser normal ou albino? Ou qual é a chance de cada coisa disso acontecer? Dele ser normal ou albino? O que vocês acham? Normal, albino, metade, se tiver dois filhos. Imagina aqui, ó, você tem um casal de pessoas albinas. Eles se casam e têm um filho. Qual é a chance desse filho ser albino? O Alexandre acha que vai ser albino. E aí, mais palpites? Alta, é a chance maior. A chance é 100%, tá, gente? Porque para pensar comigo. Você tem lá esse gene. Azinho, certo? Aí a mãe e o pai têm que produzir os gametas. Então o pai só pode colocar o que dentro do espermatozoide, se ele é azinho? Azinho. Ele não tem um azão, ele só vai botar o azinho. Né? E isso é o mesmo troço de ervilha A, exatamente. É o mesmo troço de ervilha.
tá? Só que é Azinho, Azinho, e não Vzão, Vzinho, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, para pensar, o pai, ele é Azinho, Azinho. Ele só pode produzir espermatozoides Azinho, Azinho, não tem outra opção, ele não tem escolha, tá? E a mãe também é Azinho, Azinho, ela também é albina, ela não tem escolha, ela só vai produzir óvulos que são Azinho, Azinho. Ou seja, vai ser um azinho da mãe, um azinho do pai, os dois se juntam, azinho, azinho. O filho é albino. Beleza? Então, não tem jeito, não tem escapatória nesse sentido aí. Beleza? Aí tá. Então, e se fosse, por exemplo, deixa eu pensar aqui, deixa eu botar aqui a canetinha. Vamos fazer um outro exemplo aqui do lado. Ó. Se fosse um azão, azinho, ou seja, uma pessoa heterozigota. Ó, peraí. Prof, mas por exemplo, o pai do pai ele não é albino. Peraí, como assim? O pai do pai não entendi. Se o avô, você diz o avô da criança fosse albino, eu não entendi, Ju. Tá, quase, Alexandre, quase. Ó, se o pai for AA, aí é impossível a criança ser albina, tá? Vamos calcular. Calculando vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, então vamos lá. Seguinte, ó. Então pensa aqui, ó. Vamos supor um pai que ele não é albino, tá? Porque ele é azão, só que ele tem o azinho. Quando ele tem o azinho, a gente chama que ele é portador do gene. Significa que ele não expressa, mas ele é portador, tá? Então esse é o caso, seria o que você está falando, João. Por exemplo, alguém na família dele é albino, tal, mas ele não é. Ele, indivíduo, ele não é, entendeu? Então significa o quê? Que ele é azão, porque ele não é albino, então a gente sabe que ele é azão, mas ele pode ter o azinho, porque talvez o pai dele seja albino, entendeu? Agora, mas o avô dele não é albino e ele é albino. Se ele é albino, já era. Ele é azinho, azinho. Não existe outra opção, entendeu? Se você tá vendo que ele é albino, ele é azinho, azinho. É recessivo, não tem o que fazer, entendeu? Independente de quem era avô, quem era tio, é azinho, azinho. Ele é albino. Sacou? Agora, esse é o caso que interfere. Tipo assim, ele não é albino. Ele não é, tá? Você olha para ele, ele é normal. Mas ele tem um pai que era albino. Ou um avô que era albino. Então, ele pode ser esse cara aqui, ó. Ele pode ser o azão, azinho. E aí, se esse cara se casa com uma mulher que também é normal, tá? A mulher é normal, ó. Azão, azinho. Então, ela tem o azão, ela é normal. Tá? Ele se casa com a mulher azão, azinho. Aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quadro de Panet. Bota aqui mãe, azão, azinho. Pai, azão, azinho. Aí, aqui vai ser azão, azão. Aqui vai ser azão, azinho. Aqui vai ser azão, azinho. Desculpa a letra feia, tá, gente? É porque por algum motivo a minha canetinha não tá querendo ir para a segunda tela, que eu tô com duas telas aqui na frente, uma com o chat aqui com vocês e uma com o slide. E por algum motivo minha canetinha não aceita passar para a próxima tela. Depois eu vou descobrir o que está acontecendo. Mas enfim. E o outro, o último aqui é o azinho. Azinho. Opa! Então vamos comigo, acompanha aqui, criança por criança. Esse aqui seria o quê? Normal ou albino? Azão, azão. É normal ou é albino? Normal. Azão, azinho. É normal ou albino? Normal. Azão, azinho. Normal ou albino? Normal. Mas olha o BO. Azinho, azinho. Tá? Então, toda vez que essas pessoas tiverem um filho, elas têm um, dois, três, quatro. São quatro possibilidades, tá? E qual dessas quatro possibilidades é a chance de você ser albino? Uma. 1/4 de chance de você ser albino. Se você dividir 1 por 4, você vai chegar em 0,25. Que é a mesma coisa que se você pode multiplicar por 100, vai dar 100%. É a mesma coisa de dizer que esses caras têm 25% de ter um filho, chance de ter um filho albino, tá? Mas, gente, isso é chance, tá? Não significa, isso é uma coisa importante da gente entender. Não significa que se eles tiverem 4 filhos, o quarto vai ser albino, não, tá? O primeiro pode ser albino, só que é 25% de chance, tá? Você joga uma moeda aí, é 25% de chance, tá? Você, sei lá, pega um dado que vai até 20, né?
Aí, sei lá, 5, de 1 a 5 vai ser albino, todos os outros números não vai ser, entendeu? É um rolê mais ou menos assim. E aí, por exemplo, se eles fossem, sei lá, agora se fosse o contrário, ó, se você pegar aqui, ó, uma pessoa que seja azão, azão, cruzando com uma azinho, azinho. Tem possibilidade de nascer albino? Vocês acham? Antes da gente fazer, vocês acham que tem possibilidade de nascer albino dessa pessoa aqui? O cruzamento dessas duas pessoas? Uma pessoa albina e uma pessoa não albina, azão, azão. Tem chance de nascer albino? Tem não. Olha lá. Aqui vai ser azão, azinho, normal. Azão, azinho, normal. Azão, azinho, normal. Azão, azinho, normal. Impossível, tá? Porque para você não ser albino, basta ter o quê? Um azão. Não precisa ter dois, basta ter um, tá? E esse pai aqui, seja ele o pai ou a mãe, ele só faz o quê? Espermatozoides ou óvulos, dependendo se ele é o pai ou a mãe, azão. Então o filho dele sempre vai ter pelo menos um azão. Ou seja, nunca será albino. Sacou? Então aqui é 0% de chance de ter um filho albino. 0, 0, 0. Não tem a possibilidade. Sacou? É o que acontece na maioria das pessoas, tá? Elas são azão, azão pro gene do albinismo. Tranquilidade total? Outra coisa, que é besteira, isso aqui não muda nada na vida, tá? O albinismo sim, é problema, você pode ter câncer de pele, você pode ter um monte de problema, sofre preconceito, albinismo tem um monte de coisa. Então, se tiver o pai albino e a mãe normal, depende, tá? Depende, João. Depende se o pai, se a mãe que é normal, tá? Se ela é azão, azão, tá? Se ela for azão, azão, o filho nunca vai ser albino. Se a mãe, exatamente, Alexandre, você já sacou, ó, se a mãe for azão, azinho, tem 25% de chance. Sacou? É baixo, né? 25%, não sei, né? 25% é alto, né? 25% é muito para ganhar na loteria e é pouco, sei lá, para passar de ano, né? Chances aleatórias. Tudo depende, né? O que é alto e baixo. Para ganhar na loteria, 25% de chance é muito. Para passar de ano, 25% de chance é baixo. Então, depende, tá? Então, ó, esse aqui é besteira, tá, gente? Isso aqui é só para descontrair, né? Para dar uma quebrada no gelo do negócio do albinismo. Isso aqui é para descontrair, dobrar a língua em formato de U. Eu não sei quem consegue aí dobrar a língua em formato de U, mas isso é dominante, tá? Quem consegue dobrar a língua em formato de U é N alguma coisa. Pode ser tanto NN, como você pode ser Nzão, Nzinho, tá? Qualquer um dos dois. Aí consegue dobrar a língua, tá? Quem não consegue é recessivo, Nzinho, Nzinho. Eu, por exemplo, não consigo. Eu sou recessivo, eu fico com a mesma cara dessa menina aqui, com essa cara de besta, tentando dobrar a língua, parecendo um idiota e não consegue, tá? De jeito nenhum. Eu já tentei de todo jeito, não dá. Isso muda alguma coisa na sua vida? Não. Absolutamente nada. É só uma curiosidade, uma coisinha legal assim para trazer para a sala. Eu não vou ficar passando vergonha aqui no negócio desse aqui gravado. Vou ficar aqui passando vergonha, tá? Mas não dá, não consigo. Já tentei e ao longo de vários anos eu não consigo, tá? Qual a razão? Músculos. São músculos diferentes na língua, tá? As pessoas que são Nzão alguma coisa, tá? Pode ser Nzão, Nzão ou Nzão, Nzinho. Elas têm músculos diferentes na língua de quem não tem. E aí quem não tem não consegue fechar o músculo daquele jeito, sacou? É diferença de músculo na língua, tá? Não, tem gente que consegue fazer com a boca aberta, João. Tem um monte de gente fazer com a boca aberta. É porque provavelmente você também não consegue fazer. E quem faz, consegue fazer facinho, tá? Ó, boa, ó, Letícia, ótimo, ótimo, ótimo caso. Ó, o que a Letícia trouxe. A irmã consegue e eu não. Se a sua irmã consegue e você não, eu consigo saber qual é a genética dos seus pais. Só por isso. Porque, ó, se você não consegue, significa que você é Nzinho, Nzinho. Peraí, deixa eu botar aqui de novo, ó. Boa, boa, boa. Valeu, Lex. Ó o exemplo, ó. A Letícia não consegue. Então, ela é Nzinho, Nzinho. A irmã dela consegue. Então, ela é Nzão, alguma coisa. A gente não sabe ainda o que é essa alguma coisa, né? Eu já sei que é um N.
mas é por costume. Então, o que acontece? Você tem que pensar, o que tem que ser os pais dela? Os pais de ambas têm que ter pelo menos um Nzinho. Então, esse aqui é o pai. Então, aqui, ó, tem aqui as duas possibilidades. Esse aqui é o pai e essa aqui é a mãe. Ambos têm que ter um Nzinho. Por quê? Porque eles passaram esses dois Nzinho para Letícia. Um veio do pai, um veio da mãe. Então, eu sei que eles têm os dois Nzinho. Aí você tem que perguntar para seus pais. Eles estão em casa? Eles estão aí, Letícia? Você tem que perguntar para eles. Então, não, droga, não dá para terminar o experimento. Mas tem que perguntar para eles se eles conseguem fazer. Sacou? Porque aí o que acontece? Se, por exemplo, seu pai não consegue fazer, mas a sua mãe consegue, esse é o cruzamento. Então, como é que seria o cruzamento? N com Nzinho, Nzinho. Ficaria maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, 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 minúsculo. Ou seja, 50% de chance. 50% de chance de sair igual sua irmã saiu e 50% de chance de sair igual você saiu. Sacou? O pai consegue? Então, ok, a gente só trocou quem é quem, mas deu na mesma aqui. Sacou? Então, tá vendo tá vendo por que as pessoas descobrem que elas são adotadas? Porque pela sua característica, e se você tiver irmãos, melhor ainda, porque aí você aumenta o conhecimento que a gente tem sobre aquela genética. Aí você consegue ver quais as características dos pais. Se não bater, tem alguma coisa errada, tá? Lógico, depende do gene, tá? Tem gene que é simples, tipo esse aqui. Tem gene que é muito mais complicado que isso. Isso significa que todos são N alguma coisa? Não, depende, tá? Depende. Um deles tem que ser N, tá? Um dos pais da Letícia tem que ser N, porque senão a irmã dela seria impossível ela conseguir dobrar a língua, entendeu? Mas não precisa que os dois são. Um deles precisa ser. Eles têm que ser N alguma coisa. Tá? Então, todo mundo que consegue dobrar a língua é N alguma coisa. Tá, perdão. Deixa eu ver qual era o teu caso. Peraí. Perdão, é que foi muita coisa no chat. Meu pai, minha mãe consegue e meu irmão eu, meu pai, minha mãe e meu irmão conseguimos fazer. Tá. Todos vocês conseguem fazer. Tá. Então, todos vocês são N alguma coisa. N alguma coisa. Sacou? Perfeito. Isso mesmo, Gabi. Exatamente. E sua mãe é NN. E sua mãe tem que ser o N maiúsculo, N minúsculo, por quê? Porque ela te passou o minúsculo. O seu pai só tinha o minúsculo para te passar, porque ele é NN. E a sua mãe, ela te passou o minúsculo dela, 50% de chance. Ela podia ter te passado ou o Nzão ou o Nzinho. Ela te passou o Nzinho. Foi jogar uma moeda, 50% de chance, cara, o coroa. E aí deu coroa. Ela te passou o Nzinho. Beleza? Mas é isso mesmo. Gabi já sacou o esquema, já tá até fazendo as contas para descobrir se ela é adotada. É isso aí mesmo, tá certinho. Beleza. O próximo aqui, ó, sardas, tá? Teste de DNA grátis, tá? Sardas. Como é que é o rolê das sardas? Sardas, elas são aquelas manchinhas. Todo mundo sabe, né? O que é sarda? Acho que eu não preciso explicar o que é sarda, né? Todo mundo sabe, né? Aquelas manchinhas que o pessoal, principalmente pessoas mais brancas assim, elas têm, tá? Aí qual é a ideia? As sardas, ela pode ter na face ou ela pode ter no corpo todo, tá? Tem muita gente que também tem aqui na região do peitoral, também tem sardas aqui. Mas o mais comum que a gente vê, né, porque a gente não fica vendo o povo pelado pela rua, é ver o do rosto, tá? Então, a sarda, por incrível que pareça, ela é um alelo dominante. Ela não é recessiva, e todo mundo pensaria que é recessivo, né? Porque não é comum ter sarda. Tá? Geralmente a gente não tem sarda, mas ela é dominante, tá? Então, sarda, todo mundo que é S alguma coisa tem sarda. E todos nós que não temos sarda, não sei se alguém aí tem em casa, alguém aí tem? A maioria das pessoas não tem aqui no Brasil. Então, parece que alguém tem, né? A maioria tem, beleza. Mas a maioria não tem, tá? Porque a maioria de nós é isso aqui, ó. Szinho, Szinho, tá? E aí as pessoas que têm... professor, mas é dominante. O gene é dominante. Não era para ele ser o mais presente na população? Não.
Não necessariamente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tirar, que eu até escrevi aqui no quadro para vocês, ó. Dominância e recessividade é um problema entre os dois alelos. Não quer dizer que o dominante é mais frequente na população, tá? Você tem que analisar a população por população e ver como é que é. Exemplo, por que que no Brasil quase ninguém tem sarda? Porque o Brasil foi colonizado por portugueses, que geralmente é uma etnia que não tem sarda, então é SS minúsculo dos portugueses, negros que vieram para cá, né, naquela época da escravidão, então eles também não têm sardas, SS, e depois o quê? Indígenas, que também não tem sarda, Szinho, Szinho, tá? Não tem ninguém Szão. Se você tem uma população, um país inteiro, que foi construído em cima de pessoas Szinho, Szinho, como é que vai surgir um Szão? Sacou? Mesmo que ele seja dominante, não tem na sua piscina, no nosso pool, lembra desse conceito? O pool gênico, a piscina de genes de uma população. Na piscina brasileira, quase não tem o Szão. Então, como é que vai ter Szão na população? Sendo que a maior parte da população tem descendência negra, europeia ou indígena. E essas pessoas têm Szinho, Szinho. Sacou a ideia? Por que que o Brasil, mesmo sendo dominante, por que que aqui no Brasil a gente não tem sarda? Porque se todo mundo é Szinho, Szinho, como é que vai ter sarda? Não tem como. Ah, mas esse era o recessivo. Não importa. Ele tá aparecendo mais, porque não tem ninguém Szão para fazer cruzamentos. É muito raro, né? Aqui no Brasil é raro. Agora, se você for para Irlanda, na Irlanda todo mundo é ruivo com sarda. Por quê? Eles têm eles têm o Szão. Entendeu? Na Irlanda é estranho você não ter, porque lá é dominante, é naquela população, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar. O fato do alelo ser dominante significa que numa população ele vai ser o mais presente? Verdadeiro ou falso? Alelos dominantes são mais presentes, verdadeiro ou falso? Falso. Você tem que analisar caso a caso. Você tem que dar o contexto, tá? Um alelo de sarda na Angola. Pô, Angola, sarda, Angola, sarda. Qual a chance? Zero. Zero, não vai ter, tá? Que diacho é isso, Pedro? Que é um amigário? Clássico sim, mas o perímetro. Você saiu apertando todas as teclas do celular para ver o que ele fazia? Eu acho legal como a frase começou. Os clássicos sim, mas o perímetro pincelar. Que raio foi isso, velho? Mas enfim. Ó, outro aqui, ó, que também é inútil, tá, gente? Não muda nada na vida da gente. Que é a flexão do polegar. Quem aí consegue fazer essa normalidade aqui, ó, com o dedo, essa coisa esquisita? A gente chama isso aqui de polegar de caminhoneiro. E você consegue, Pedro? Botar ele para trásão assim, tá? Algumas pessoas conseguem fazer isso, estender ele muito para trás, assim, acima de 60 graus, tá? Isso é recessivo, é um gene recessivo. Fzinho, Fzinho, beleza? E Fzão, qualquer coisa, pessoas que são Fzão, qualquer coisa, não conseguem fazer isso. Quem é Fzinho, Fzinho, consegue, certo? Mas, assim, totalmente inútil. Não muda nada na nossa vida. É só porque é curiosidade mesmo, tá? Para aula de genética. Mas, assim, muda nada na nossa vida. Nada, nada, nada. Beleza? Então não fiquem tristes se vocês conseguem ou não conseguem fazer, porque tanto faz, na real, isso muda nada na vida de ninguém, beleza? Aí aqui, pessoal, a gente entra para se aprofundar um pouquinho mais. Eu só sei fazer de um dedo estranho. Tá, aí, Beatriz, o que deve acontecer, tá? Você provavelmente tem a genética para fazer nos dois, porque todas as suas células são iguais, né? Se uma consegue fazer, a outra deveria conseguir fazer. Provavelmente, ao longo do desenvolvimento, tá, do dedo que você não consegue fazer, algum tendão, algum ligamento, alguma coisa enrijeceu aqui e você não consegue mais fazer. Sacou? Mas era para ser igual, porque a genética de todas as suas células é igual.
Entendeu? Então, se essa mão consegue fazer a parada, a outra deveria conseguir fazer. Sacou? Geralmente é assim. Aí o resto deve ser o quê? É fenótipo. É tipo, você às vezes quebrou um dedo, você às vezes, sei lá, você joga handball com essa mão e você, sei lá, forçou demais, fortaleceu demais esse tendão daqui e aí ele não dobra, alguma coisa assim, entendeu? Quem consegue o negócio lá do dedo é NN, FF, tanto faz a letra, tá? A letra você pode inventar, mas sim, tá? É o recessivo. É o N, o Nzinho, Nzinho, tá? Lá no exemplo eu coloquei Fzinho, Fzinho, mas tanto faz, tá? A letra tanto faz. O que importa é você mostrar que é o recessivo, que é a letra minúscula. Show? Aí aqui o capítulo começa a introduzir uma coisa que na real eu já tô. Não, isso é no DNA de tudo, tá? Todo o seu DNA tem esse gene. Mas tem algum sentido expressar isso no seu coração? O gene do dedão torto. Tem algum sentido expressar? Não. Então ele fica desligado. Entendeu? Lá no seu coração ele tá lá, mas ele tá desligado. Lá no seu fígado ele tá lá, mas ele tá desligado. Entendeu? Porque não faz nada. Tá? Mas acontece, Bia, realmente do lado, porque geralmente a gente tem um lado que é mais hábil. Que, por exemplo, para mim é o direito. Para a maioria das pessoas é o direito. Com o direito você consegue fazer um monte de coisa. E aí com o esquerdo é meio bobo, tá? E tem gente que é o contrário, o esquerdo que é esperto e o direito que é o normal, entendeu? Isso é normal, é porque o nosso cérebro ele dá prioridade para um lado, tá? E aí tem várias coisas que a gente consegue fazer e que aparecem em um lado que não tem no outro, porque o nosso é muita coisa para o cérebro mexer, então ele foca em um lado, sacou? Que na maioria das pessoas é o direito, tá? Em algumas é o esquerdo, tá? Mas na maioria das pessoas é o direito. Beleza. Aí aqui, ó, o capítulo ele começa a introduzir uma coisa que eu já fui botando lá com vocês com doses homeopáticas, né, com um pouquinho, que é aquela questão da probabilidade, mas desde o começo eu já estou abrindo o olho para vocês para isso aqui, então não vai ser nada de novo, tá? Então aqui, ó, a gente está vendo como que a gente usa probabilidade e estatística dentro da genética, né, para aplicação na genética, para aplicação na biologia. E aí, como é que funciona sempre? É sempre a probabilidade de um evento ocorrer, né, que é a probabilidade o P, o que é a probabilidade do evento ocorrer? É o número do evento que você quer, o número de eventos desejados, sobre o número total de possíveis eventos. Exemplo. Então, se soubéssemos os dois, a gente ficaria mais cansado? Não necessariamente o que ficaria mais cansado. É porque o cérebro realmente não consegue focar nos dois, entendeu? Ele tem que concentrar num lugar só. E aí, com a repetição, por exemplo, se você já nasce com um pouquinho mais de facilidade do lado direito, você sempre vai usar o lado direito para tudo. Você sempre vai tentar abrir a porta com o direito, pegar o livro com o direito, fazer tudo com o direito. O que isso acontece? Isso cria memórias musculares. Os seus neurônios do lado direito são mais hábeis, porque eles são sempre usados. Os seus neurônios motores do lado esquerdo são mais sedentários, porque você quase não usa o lado esquerdo. Se você se obrigar a usar o lado esquerdo para mais coisas, você vê que ele vai se desenvolver também. Mas instintivamente o cérebro quer usar o direito. Assim, supondo que você é destro, né? Você pode ser canhoto. Estou supondo que você é destro, sacou? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que a gente já estava vendo, tá? Então, por exemplo, vamos supor, A é o gene de cor do olho e azão é o olho castanho e azinho é o olho azul. Eu sei que tá horrível porque eu tô escrevendo com o mouse, tá? Mas perdoem. Depois eu vou descobrir por que minha mesinha não tá querendo funcionar nessa outra tela. Aí, beleza. Então, ó, aí tem um casal. O casal é azão azinho, o homem, e a moça também é azão, azinho. E o que que eles querem saber? Eles querem saber qual é a probabilidade do filho deles nascer com olho azul. Eles querem saber qual é a probabilidade do olho azul. Então, o que que é? É o número de eventos desejados, tá? O que que é os eventos desejados? É o olho azul, tá? Sobre o número total de eventos possíveis, tá? O número total de eventos possíveis é 4. A gente vai ver por que 4. Porque ó, você pega aqui, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho,
Azinho, azinho. Então, quais são as 4 possibilidades? As possibilidades é você ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. São 4 possibilidades. Sobre o quê? Sobre a possibilidade que você quer. Qual é a possibilidade que você quer? O azinho, azinho, que é o olho azul. Isso dá o quê? 1. É a única possibilidade, a única chance daquilo que você quer. É 1 em 4. Tá? E isso daria o quê? 25%. Perfeito, Vitória. Isso mesmo. 25%. Tá? Professor, como que você chegou no 25%? É só dividir. Divide 1 por 4 aí na calculadora do teu PC que você vai ver que vai dar 0,25. Tá? Aí vai dar 0,25. Você vai pegar isso e multiplicar por 100, que aí vira porcentagem. Tá? Aí é simplesmente multiplicar por 100 o que sai na calculadora. Então é o que você quer, o que você está analisando, sobre o número total de possibilidades. Geralmente o número de possibilidades é 4, tá? Só em alguns casos que vai mudar. Como, por exemplo, lembra quando a gente viu nos alelos letais? Aí às vezes é um 3, porque um outro morreu. O canguru dele ter 2 pênis? Não, que eu saiba não. Tem que verificar. Não é uma coisa que eu vejo todo dia, não, pênis de canguru. Não é um negócio que aparece todo dia assim na minha timeline, não. Mas assim, por exemplo, ó, lagartos tem, tá? Eu não sei o canguru, talvez o canguru tenha. O lagarto tem uma coisa que a gente chama de M-pênis. O pênis dele começa como uma coisa só e na ponta ele abre, ele bifurca e faz um V, tá? Eu tenho que verificar, cara. Realmente eu não sou especialista em pênis de marsupiais. Aí eu tenho que verificar. Não é uma coisa que eu vejo todo dia, não. Então, assim, né? Tem que, tem que ver isso aí, tá? E eu não vou digitar aqui na agora, eu tô com medo. Eu não vou digitar pênis de canguru aqui, porque eu não sei o que vai aparecer, né? Então, um dia eu descubro isso aí, eu te falo. Mas, enfim. Sacaram qual é a ideia? Tá? Então, ó, outra aplicada a uma coisa mais simples, ó. Qual a chance do filho de um determinado casal ser menina? Só ser menina, tá? Não tô querendo nada né, assim, específico. Só ser menina. Qual é a chance de nascer uma menina, gente? Teve um filho. Qual é a chance de ser menino? Qual é a chance de ser menina? E aí? Quantos sexos existem? Quantos sexos biológicos existem? Isso, Vitória, 50%. Quantos sexos existem? 2. Então, qual é a chance de ser menina? Qual é a fração que representa? 50%. Exato. É a mesma coisa aqui. Então, todas as possibilidades possíveis, que são 2, né? Menino ou menina, sobre a possibilidade que você quer. Menina. Ou seja, 1 sobre 2 vai dar 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Só isso. Tá? Tem, Letícia? Ele tem 2 pênis? Ok. Provavelmente deve ser um M-pênis, deve ser igual ao do lagarto. Deve ser igual ao do lagarto. Depois eu vou averiguar. Essas coisas que a gente faz, né? Mas enfim. Tá? Agora a gente entra num negocinho. Vou só introduzir isso aqui porque a gente tem só 3 minutinhos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Quando você está fazendo probabilidades, foquem, gente. Sai de perto do pênis do canguru aí. Deixa o pênis do canguru lá. Tá? O que acontece? Foco. Você tira o foco do pênis do canguru, volta para a genética. Tá? Então, o que acontece? Sempre que uma questão disser, por exemplo, qual é a chance de você ter, por exemplo, qual a chance de uma moeda você tirar cara ou coroa? Você joga uma moeda para cima. 50-50, né? Mas eu digo tipo assim, qual é a chance de você tirar, a chance de você tirar cara? 50%. Ou coroa? 50%. Ou seja, a chance de tirar cara ou coroa é 100%. Porque sempre vai ou dar cara ou vai dar coroa, sacou? Então, quando a gente está tirando, quando a gente coloca a palavra ou, a gente aumenta as probabilidades. Porque eu não estou querendo só a coroa. Eu não estou querendo só a cara. Eu estou falando, joga uma moeda para cima. Qual é a chance de você tirar cara ou coroa? 100%, tá? Como que a gente bota isso no papel? Ó? A probabilidade de um evento
ou outro acontecer é a probabilidade do evento 1 e a probabilidade do evento 2, considerando que a moeda caia, Pedro, considerando que a moeda caia certinho. E a probabilidade do evento 2, tá? Então, nesse caso, ó, o lançamento de uma moeda é uma probabilidade de 100%, porque só tem essas duas possibilidades, tá? Então, qual é a ideia? Qual é a probabilidade de sair cara? Igual vocês falaram, é 50%, é 1 sobre 2. Qual é a probabilidade de sair coroa? É 50%, 1 sobre 2. A probabilidade de sair cara ou coroa é 100%, porque você vai pegar 1 sobre 2, vai somar com 1 sobre 2, isso vai dar 2 sobre 2, que é 1. 1 é o quê? 100%. Tá? Isso é considerando uma moeda não viciada. Perfeito, Beatriz, tá certo. Você tem que considerar uma moeda não viciada, tá? Porque tem moedas que são viciadas para cair elas são tipo, você bota um pezinho a mais de um certo lado que aumenta a chance dela cair tipo cara ou coroa. O pessoal usa essas coisas para roubar em jogo de cassino, essas coisas assim, entendeu? Então você tem que considerar que é uma moeda normal, uma moeda não viciada, tá? A mesma coisa um dado, beleza? Então você tem que pegar um dado não viciado. Sacou? Com um dado, como é que seria? Ó? O dado, ele tem o quê? Um dado de 6 lados. Ele tem 6 probabilidades. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu tirar um 2 ou 4, considerando que o dado não é viciado. Então, qual a probabilidade de eu tirar um 2? Vocês concordam que é 1 sobre 6? O 2 é uma opção das 6 que eu tenho. Qual é a probabilidade de eu tirar o 4? Também, vocês concordam que é 1 sobre 6? O 4 é uma opção entre as 6. Então, é 1 sobre 6. Então, qual é a probabilidade de eu tirar o 2 ou o 4? Eu estou dizendo que para mim tanto faz. Eu estou feliz com o 2 e eu estou feliz com o 4. Qualquer uma das duas para mim me basta. Qualquer uma das duas eu ganho o jogo. Qual é a probabilidade? É a probabilidade de tirar o 2 isolado, que é 1 sobre 6, mais a probabilidade de tirar o 4 isolado, que também é 1 sobre 6. Isso aqui vai dar 2 sobre 6. Se a gente for na calculadora, fizer aí, ó, 2 sobre 6, vai dar ó, 2 dividido por 6. Vai dar 0,33. É 33% de chance. Porque, professor tosco. O que você pode fazer aqui, gente? Você pode simplificar. Divide tudo por 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 3. E aí fica muito mais óbvio que a probabilidade é o quê? 33,3%. Sacaram como é que funciona esse negócio de ou? Significa que qualquer uma das probabilidades você está feliz. Qual é a probabilidade de nascer menino ou menina? Uai, 100%. Você está feliz com os dois? Se qualquer um dos dois te basta, é 100%. Você só tem duas opções. Qualquer uma das duas serve, é 100%. Tá? Aí, por exemplo, no dado, qual é a probabilidade de sair 1, ou 2, ou 3? E aí, de cabeça, não precisa nem fazer conta. Qual é a probabilidade de sair ou 1, ou 2, ou 3? Eu estou feliz com qualquer um deles. Num dado de 6 lados. As primeiras 3 possibilidades eu já estou feliz. E aí, qual é a chance de sair 1, ou 2, ou 3? Quantos por cento? Eita, travou? Ó, 6 possibilidades no dado. 3 eu estou satisfeito. De 3 para 6, qual é a porcentagem? É 50%. É 1 sobre 6. É 1 sobre 6, ó, quer ver? Ó? É 1 sobre 6 de eu tirar 1, mais o 1 sobre 6 de eu tirar 2, mais o 1 sobre 6 de eu tirar 3, tá? É porque o que eu tô falando, Nil? Eu tô falando tipo assim, ó. Pra mim, qual é a chance de eu tirar 1, ou 2, ou 3, tá? Eu não tô falando a chance de eu tirar 1, e 2 e 3, que eu vou jogar o dado várias vezes e eu quero 1, 2, 3. Isso, João, é 50%, tá? Não é que eu quero os 3 seguidos. Eu tô falando, se eu jogar o dado, pra mim, eu tô satisfeito de tirar 1, tirar 2 ou tirar 3. Qualquer um dos 3 me basta. Ou seja, a gente junta a probabilidade dos 3. Entendeu? E aí dá nisso. De boinhas? Então é isso, pessoitas. Finalizamos por hoje. E a gente continua com E da próxima. As probabilidades com E, ao invés de OU. Tá? Beijocas. E até semana que vem. Até mais. E esses slides estão no Class, tá? Mas já.